A primeira rachadura no silencio de mármore surgió como un grito. No era apenas o son de un bebé, eran dois, entrelazados nun coro que parecía arrancar as tiras invisibles das paredes, subir pelas escadas en curva, atravesar lustres de cristal. Quebrar o brilo dos vasos de porcelana na sala principal. No manzao en Vietnam, todo fuera de Senado para calar, carpetes grosos, portas deslizantes como amortecedores, cortinas blackout vindas do Japao. Mas naquela noite, e nas noites anteriores, o que se oía era a prova ruidosa de que dinheiro não compra repouso. O choro dos gemeos do billonario Woo Seung-jin era Yuma Mare que nunca recuaba. Él estaba de pé diante da janela que daba para o Rioan, a cidade cintilando como Yuma promesa que Hano o seducia. Os relatorios da holding repousaban intocados sobre a mesa de Nogueira. En outros tempos, cualquier variação de meio pantonográfico de lucros o ter ya mantido acordado leguea era respiração ofegante entre un soluzo y outro. Había un frasco de remedio para insomnia no aparador, intacto como un convite que le recusaba por orgullo. Eu digo conseguir, repetia, como se lidar con dois recém-nacidos faz un contrato a ser renegociado. As melhores babás tinan vindo, Yuma após outra. Yuma canadense con certificado en sleep training, Yuma enfermeira aposentada do melhor hospital pediátrico de Seúl, Yuma joven de Busan indicada por Yuma influencer de maternidade. Todas chegarán con Mindwise, planilas, aplicativos que prometían mapear o sono a un milímetro. Todas obedecer a Mauricio el da casa, desinfetar as maus, vestir o avental como emblema da familia Wu, falar baixo, jama isolar o patrao no solos por mês de 3 segundos. Todas falaran. Había algo no choro daqueles meninos Yuma fenda no mundo que nen un método alcanzaba. O corredor do segundo andar parecía un atrio de templo ultramoderno. Y, como nun templo, todos andaban a ponta dos pés, oferecendo soluçoes como incenso. A gobernanta, Senora Kim, coordenaba as babás como a precisado de un regente. Fecha más janelas para evitar corrientes de ar, a que samo huerto a 23 graus, masajeie más temporas. A cada orden, vina Yuma nova onda de gritos, y amansao tremia outra vez. Como se as columnas escondidas atrás do gesso se lembrasen, cansadas, de que eran apenas metal. Woo Seung-jin pasaba pelo retrato de ese o a falecida esposa como que me atravesa un pelo rachado. A moldura dourada enunciaba un antes imposible de recuperar. Desde o funeral, a casa perdera o aroma de peón yaicha de jujuba. Ficou apenas o cheiro estéril do difusor eléctrico, un perfume caro que imitaba florestas, mas no enganaba a ninguém. O billonario apertou o no da gravata, que Hano precisaba usar aquela hora como se a formalidade faz un escudo contra o caos. Pensou, por un instante, en telefonar para o conselho da empresa, cancelar a reunião da mana. Enseguida, imaginou as manchetes dos portais. Herdeiro do Imperio Wu en controles sobre a familia e os negocios. As colunas de fofoca já rondaban. Yuma materia recente insinuara que os bebés choraban porque sentían a ausencia do pai. El era duas veces, furioso, y no en tanto, no fundo, temera que faz verdade. No huerto, as babás se revesaban en turnos de 30 minutos, como enfermeiras numa guerra silenciosa. Yuma cantaba Yuma canção americanes en malma, outra cronometraba a mamadeira para não asociar sono a grave suxao. Outra falaba palabras suaves en coreano como se desejase convencer o choro a desistir de sí mesmo. Os meninos, vermelos, os ponos fechados nun gesto que parecía ancestral, recusaban cada tentativa. Nun canto, Yuma manta de algodão bordada con taigues y magpie su presente da abona guardaba inútilmente como un talismán en fe. O billonario, que negociaba fábricas como que move cartas nun baduque invisible, sentíase humilado. Había Yuma suplica no olar das babás, Yuma pergunta muda, eegea? El epigarreo ajeitou a postura, dice que chamase outra especialista, a tal que usaba aromaterapia con la banda da ila de Jeju, que alguén falara nun jantar. A gobernanta sentiu pronta para ligar tres da mana. Amansao podía comprar disponibilidade. Mas, sabobrilo de todo que era caro, escondíase a pequena certeza de que tamén miso falarlla. La embaixo, na cocina industrial, o caldo de alga que a cocineira preparara ao fin do expediente ainda mantina un calor teimoso e o relojio digital piscaba a las 2:17 como un corazao. A esa hora, os seguranzas cochilaban na guarita e os carros na garaje mesfriaban, indiferentes. Un robo de limpeza cortaba os agua en un percurso rectangular, mudo, disciplinado, como se a vida faz programável. So choro na obedecía. Ele pensou na infancia en Daegu, cuando a Mae, antes de se tornar esposa de un magnata. Ainda pedía fiado no mercado e dormía en huerto como aquecimento ondol que facía o chao parecer un abrazo morno. Lembrou do ruido do vento, facendo danzar as portas de papel en un mano cantigo de un pio distante. Lembrou de un canto que escutara Yuma vez, de pasaje, sem nunca aprender. Lembrar era Yuma forma de humilazao.
Un momento que comandaba con celos y bancos, no podía depender de memorias para por filos no verso. Un berro atravesó a casa, mais agudo que todos, y ele, pela primeira vez desde o funeral, quase dex o guasjuelos dobrarem. A gobernanta, pálida, abriu camino. Senor, tal vez debesemos de calou. Tal vez nada. O tecido da realidade parecía francir ao redor dos versos, como se o sono faz un luxo reservado a outros. Foi então que, muito longe dali e ao mesmo tempo ben perto, algo diferente moveu o ar. Yuma presença pequena, quase invisível, deslizou pelo corredor de serviço, trazida pelo cheiro de sabão de arroz e pela atenção que supusemos que foran treinados a não existir. Ninguém me le dirigiu a palavra. Ninguém notou que ela parou uma soleira, ouviu, e bikes ou solos como quem reconhece. Num coro desafinado, Yuma nota que le pertence. O billonario, de costas para a porta, não viu. Mas os bebés, por un segundo brevísimo, entre un soluço e outro, parecera escutar. E naquela pausa miúda, tão fina que quase não existiu, algo antigo d'algo que não cabia en planilas, diplomes, protocolos, respirou. O relógio piscou las 2:18. O robo de limpeza mudou de direção. No espelho do corredor, o retrato de Yuma Muller sorría como un canto de tristeza. E amansao, ainda que por un fio, aguardou. O silencio esperado não veio. Depois da pausa mínima, o choro regresou, ainda máis áspero, como se cada pulmãozinho quisesse rasgar o ar e acusar o mundo de crueldade. As babas, suadas, trocaban molares de derrota. A canadense de voz aguda sugeriu un método de cry it out, de exar que os bebés se cansasen socinos. A coreana máis joven, arregalou solos, horrorizada, murmurando que aquilo era cruel. A gobernanta, rígida como ferro, ergueu a mão e disse que ninguém mo usase contrariar o patrão. Mas o patrão permanecía parado diante dos versos, o terno amasado, a gravata torcida, e os solos sempre tao fríos en reuniones, ella eran duas pedras rachadas, incapaces de suportar. Woo Seong-jin nunca se imaginara assim. Herdeiro do Imperio Wu desde a juventude, aprendera a negociar terras, fábricas, até políticos. Casárase como muller perfeita e bonita, educada en universidades estrangeiras, de familia tradicional. Os gemeos serán para ter coroado esa narrativa. En vez disso, a esposa partira durante o parto, e o que restaba eran dois meninos frágeis, barulentos, insuportablemente vivos. O peso da perda misturábanse ao peso do presente. Ele não sabia se quería que eles dormisen por compaixão, ou apenas para calar a lembranza de tudo que não controlaba. Na mansão, os empregados andaban como sombras. Todos sabían que cada noite de choro tinha ecos no mercado. Os jornalistas parejaban fragilidade e as guionistas se preocupaban cuando o líder parecía perder as rédeas da propia casa. Rumores espalábanse, Woo Seong-jin não consegue domar seus filos. A frase era repetida en susurros nos corredores do poder, sempre carregada de veneno. O relógio avanzaba. 3 da mana. As babas estaban esgotadas. Yuma de las choraba en silencio, esfregando os solos atrás da máscara. O billonario não suportaba máis verlas falarem, mas ainda assim não conseguia intervir. Había algo de humilante MC o a impotencia. Seu corpo, acostumado a resistir a longas reuniones, já não sustentaba os ombros, sentiu-se velo, embora não tivesse nem 50 anos. Foi nesse instante que a porta de serviço se abriu de novo. Ninguém prestou atenção. A figura que entrou era pequena, curvada, de pasos leves. Ela carregaba un pano húmido no bolso do avental, as mãos ainda marcadas pelo cheiro de desinfetante. Era a faxineira. Sempre invisível, sempre no canto, limpando manchas que ninguém percebía, recolhendo poeira de bikes ou de móveis caros que ninguém tocaba. Não tinha nome na boca de ninguém. Para eles, era apenas a moça. Mas, naquela madrugada, trouxe consigo algo máis antigo que os diplomas pendurados nas paredes da sala de jogos. Ela não disse nada. Apenas parou uma soleira, observou os bebés e respirou fundo. O billonario, tá absorto no fracaso, só notou o a presença quando Yuma das babas tentou exotá-la discretamente. Não é acentuada lugar para voce, murmurou a gobernanta, rígida. Mas antes que a orden se completase, os gemeos olaram na direção da faxineira, ou los ainda turbos, más atentos. O som de seus choros mudou, não cessou, mas mudou. Menos raivoso, máis ansioso, como se reconhecessem alguma coisa. A mulher abaixou a cabeça, humilde. Senor, ese uavo será quase un fio. Woo Seong-jin voltou-se, irritado por ser interrompido, mas também exausto demais para explodir. O que vi foi apenas Yuma faxineira de uniforme cincento, cabelo preso con grampos baratos, pele marcada pelo trabalho. Nada nela parecía extraordinario. Nada, exceto a forma como lava para os bebés, não como problema, mas como filos. Eu poderia tentar Yuma coisa, disse, hesitante. A gobernanta quase caiu encima dela, repreendendo, você perdeu o juízo?
¿Cómo ousase ofrecer? Mas o billonario levantó Guamao. Seu solos, cavados pela insonja, estreitaramse. Aviaron ya en Seuton, voce. Yuma faxineira, y o que faria, limpar o choro deles como esfregao, o silencio que se seguiu foi tenso. A mulher bikes o ainda meis a cabeza, como se pedise disculpas por existir. Mas no reguou. Aprendí con mi nabo. Cuando era crianza, el afasia hizo con meus irmãos. Yuma lembranza atravesó hueseo a voz, suave y resistente. Wuse un gin observó vos versos, os bebes contorcendose, os punos embriste. Observó was babas de especialistas con rostros derrotados. Observó a gobernanta que evitaba encarar directamente. Y, por fin, observó a moler diante dele, tan insignificante que mal lembraba de terla contratado. Tal vez faz locura. Más que escolatina, él le respiró fundo y dice apenas, tente. Más se falar, nunca meis abre a boca en esta casa, as babas engolir a men seco. A gobernanta arranjeu os dentes. A faxineira curvou-se como que maceita no apenas yuma orden, mas un destino. Aproximou-se do verso con pasos leves, quase reverenciais. Os bebes a seguiran como solos, como se esperase algo. Él extendeu os brazos, hesitante, y segurou a primeiro manino como un gesto que no era técnico, más íntimo. O billonario observou, incrédulo. O segundo bebé continuaba chorando no verso, mas ja con menos furia, como se também aguardase ese o a vez. A faxineira no trouxe aparelho, no trouxe brinquedos, no trouxe nada além de si mesma. Apenas comezou a embalar o paicueno no ritmo do propio corazao, murmurando algo tao baixo que parece vento atravesando folas. O huerto inteiro reteve o folego. O billonario, pela primeira vez en meses, sentiu que a noite aseguraba un segredo. O relojio marcaba las 3:11. Do lado de fora, o Rioan corría indiferente. Mas, dentro da mansao, algo lle uma promesa, un susurro, un brisco de milagre comezaba a nacer. O nom de la eran Mirjean, mas ninguén na mansao se lembraba. Para a gobernanta, era a nova faxineira, para as babás, asombrado corredor, para o propio billonario, un bulto que pasaba con baldes y panos. Viera de Yuma vila esquecida nas montanas de Gangwon, onde as casas ainda tinan telados de tela curva e onde o inverno obrigaba a familias inteiras a dormir juntas, sobre o mesmo ondol para soportar o frío. Tras ya no corpo a marca das coleitas mal pagas, das maus que aprenderam a trabalar cedo y no corazao, a memoria da avó que cantabas crianzas como quen semeaba calma en campos invisíveis. Na mansaubu, el aprender a ser invisible. Era regra no falar, no erguer os solos, no atravesar corredores cuando o patrão estivese presente. Os turnos eran longos, limpar vitrines de cristal, lustres franceses, corrimaos que ninguén tocaba. Pasaba a maior parte do tempo en silencio, ouvindo pasos y ordens que jamais se le achegaran dirigidas. Son a cocina, cuando a cocineira vela, falaba das panelas de ferro y do caldo de algas. Ela se permitía rir baixino. Fora iso, seu mundo era o balde de metal e o pano de microfibra. Mas as noites de choro transformaban o espazo. A mansao se enchía de ecos, e ela, socina no porao, onde os empregados dormían, no conseguía descansar. O son dos bebés, atravesaba portas y paredes, lembrándole de seus irmãos menores, dos quais cuidara, cuando a mai ia vender verduras no mercado. Recordaba o cheiro de arroz queimando no fogao a lena e os soluços dos meninos pedindo colo. Ese o avó dicía, as crianças dormen cuando o corazao que asegura também repousa. Se o colo treme, elas senten. Esas palabras nunca esa irán da memoria. Cuando chegou a grave mansao, Miruján reparó unas babas extranjeras con seus aparelhos y teorías. O lobos versos modernos que balanzaban socinos con sensores y os brinquedos caros que piscaban luces artificiais. Mas também percebeu os solares vazios, a presa o medo de errar diante do patrão. Tudo soaba distante do gestos simples que aprendera. Carregar no peito, cantar baixo, repetir até o corpo da criança serende, simples demais para ser valorizado num lugar tão caro. A cada madrugada, ela se perguntaba até quando resistir en silencio. Seu instinto gritaba para intervir, mas o risco era grande. Na mansao, empregados que usaban ultrapasar seus limites desaparecían en días, substituídos en cerimônia. A gobernanta lembraba iso a todos, aquí cada un no seu papel. A cocina, a faxina limpa, a baba cuida. Él aceitaba porque precisaba do salario. O dinheiro que recebía mal cobría o aluguel de un cuarto apertado en guro. Mas pagaba também os remédios do pai doente no interior. Era ese o a cruz e seu orgulho. Na noite en que se ofereceu, o corazao de la batia como un tambor escondido. No quería desrespeitar ninguén, mas também não suportaba meis ouvir aquele desespero que le atravesaba os osos. Cuando ergueu a voz, mal acreditou en si mesma. Y cuando o billonario autorizou, mesmo con desprezo, soube que pasara yo uma linha invisível, a partir dali, nada sería igual.
Ela caminó a teu verso y sentiu o peso dos solares. As babas cochichaban, a governanta fechaba cara. O patra observaba con ceticismo. Mas ela sobia os dois meninos, vermelos, aflitos, ainda sen saber que o mundo podía ser leve. Mirjão pegou a bebé como un gesto quase cerimonioso. O manino agarrou seu uniforme con dedos minúsculos, e ela sentiu o calor do corpo frágil contra o peito. E uma onda de lembranza atravesou, os irmãos dormindo no seu colo, o vento frío entrando pelas frestas da casa da avó, o som de cigarras ao lanche. E então começou a cantar. Não era Yuma cansado de versar yo conhecida. No vina de libros, nem de aplicativos. Era Yuma melodia quase sen palabras, feita de sans alongados, metade de respiro, metade de lamento. Ese avó dicía que, vina do tempo antes da memoria, Yuma heranza das mulheres que embalaban crianzas, quando o país ainda estaba en guerra. Cada sílaba soaba como pedra rolando en río raso. Cada pausa era un espaço para o silencio entrar. O efeito foi inmediato. O bebé no colo dela, que atenta se arqueaba de tanto chorar, relaxou os ombros e fechou os olhos. O segundo, ainda no verso, diminuiu os gritos e virou o rosto na direção da voz como se também quisesse mergulhar naquele colo. As babas entreolaram, incrédulas. A governanta aprendeu a respiração. E Woo-seung-jin, que jamais acreditara en nada que não pudesse comprar, sentiu a pele arrepiar. Naquele instante, Mirjão deixou de ser invisível. O silencio que se instalou não era apenas ausencia de choro. Era un silencio vivo, como se a mansão inteira tivesse prendido o ar. O bilionario olhou ao redor e percebeu algo raro. Até os empregados pararam de se mover como se temessem quebrar o feitiço. O relógio digital piscaba a las 3:17, mas o tempo parecía suspenso. Mirjão, como bebé adormecido no colo, aproximou-se do verso 2 segundos. Seus passos eram lentos, quase cerimoniais, como se cada movimento obedecesse a uma regra invisível. Deixou ao primeiro manino descansar suavemente sobre a manta bordada pela avó e pegou o segundo com cuidado. Ele ainda soluçava, o rosto molado de lágrimas, mas seus olhos se fixaram na voz. Quando ela retomou a melodia, o soluço virou suspiro e logo o corpo miúdo cedeu como flor se fechando ao anoitecer. O bilionario não acreditava. Olhou para as babás, mas nenhuma se movia. Estavam paralisadas entre a humilação e a fascinação. A governanta pigarreou, mas a voz LHE falou. O homem, que controlava conselhos de administração inteiros, que não acreditava em sorte, milagres ou intuições, viu algo acontecer diante dele que não sabia nomear. A faxineira não ergueu os olhos para ele. Continuou cantando, ella num tonto baixo que parecia feito apenas para os bebés. Embalava-los no compasso do próprio coração, o corpo inteiro transformado em abrigo. E, quando os dois adormeceram em perfeita sincronia, a mansão finalmente experimentou a paz que não conhecia desde o funeral da senhora Wu. Woo-seung-jin sentiu o peso da derrota e do alívio ao mesmo tempo. Derrota, porque todas as suas soluções falaram, alívio, porque o silêncio enfim reinava. Ficou parado, cos punhos cerrados, como se tentasse resistir ao reconhecimento de que aquela mulher simples fizera o impossível. O orgulho impedia de agradecer, mas algo dentro dele se curvou. Mirjão, então, pousou o segundo bebé ao lado do irmão. Cobriu-los com a manta bordada e ajeitou o travesseiro pequeno. Depois, afastou-se devagar, mantendo o corpo curvado em sinal de respeito. Não pediu crédito, não buscou aplauso. Era apenas uma mulher cumprindo um gesto que, para ela, parecia natural. Mas os olhos de todos estavam nela. Pela primeira vez, não era sombra, não era invisível. Carregava consigo uma aura inesperada não de poder, mas de sabedor e antiga. E isso, paradoxalmente, fez com que Woo-seung-jin se sentisse nu em sua própria casa. Ele se aproximou dos versos, quase em segredo, e observou os filos respirarem em unísono. O peito subia e desde num ritmo sereno, tão frágil e tão certo. O homem, que lidava com bilhões em contratos, que conhecia riscos calculados, que previa cenários econômicos, percebeu que, nunca previra aquilo, dois meninos em paz, graças a uma voz humilde. Atrás dele, os empregados ainda esperavam ordens. A governanta mordia os lábios, como se quisesse apagar o acontecimento. As babas estavam constrangidas. Ninguém sabia como reagir. O bilionario demorou para falar, mas quando abriu a boca, sua voz saiu seca, todos saíam. As babas entreolaram, hesitaram. A governanta pigarreou, tentando protestar, mas ele ergueu a mão num gesto inegociável. Todos. E a poucos minutos depois, o quarto ficou vazio. Apenas Woo-seung-jin, seus filhos dormindo e, num canto, a faxineira parada, de cabeça baixa. Ela não se atreveu a sair sem ordem. Ele habló y por un instante quis perguntar de onde vinha aquela melodia. Mas orgulho o segurou. Apenas disse, frio, volte ao seu posto, Mirjão se curvou e saiu sem um som.
No corredor, en cuanto fechaba a porta atrás de sí, sintió corazón tremer. Sabía que no pasaría despercebida dali en diante. Y eso podía ser tanto benzao cuanto maldizao. Na escuridão de seu huerto simples no porao. Encostou a cabeça no travesseiro gasto. O silencio ainda parecía coarnela. Mas no fundo do peito, sabía que tinha aberto Yuma portal y que não poderia mais fecharla. Na mana seguinte, o sol apareceu tímido sobre o rioán, refletindo cenas janelas da mansao como se não o usase entrar. O silencio que reinara nas primeiras horas da madrugada parecía ainda asombrar os corredores. As babas evitaban encarar cada Yuma cuidando de arrumar suas bolsas, esperando órdenes que não vinham. A gobernanta andaba de un lado a otro, tentando reorganizar a rotina como si nada tivese acontecido. Mas todos sabían algo mudara. O Seung-jin, sentado a grave cabeceira da mesa de café da mana, quase não tocaban a sopa de balón y que LHE fora servida. Os filos ainda dormiam no andar de cima milagrosamente. As pálpebras pesadas do billonario denunciaban a vigilia longa, mas tamén había ali un brillo estrano como se tivese testemunado un fenómeno que non se encaixaba na lógica. Ninguén mo usou mencionar a faxineira. O nome de la permanece ausente como se faz perigoso pronunciar. Mas en cada olar susurrado, en cada gesto contido, había uma pergunta naudita o que acontecería a ella. Miruyeon, por ese o a vez, pasou a mana escondida nos cantos. Limpaba o piso do holcón precisao, como sempre, mas seu corazao batia máis rápido. Cada paso da gobernanta no corredor soaba como ameaza. Cada olar das babas parecía Yuma acusasao. Ela sabía que ultrapasara Yuma fronteira invisível. Tinha usado facer o que não LH era permitido. Y, no entanto, não se arrependía. Os meninos habían dormido y eso bastaba. Durante o día, todo seguiu o protocolo habitual, reunións por videochamada para o patrao, relatorios impresos que chegaban en pastas de couro, empregados en silencio. Mas cuando a noite caiu e os primeiros soluços dos gemeos ecoaran pelo huerto, o terror voltou. As babás, ainda resentidas, tentaran repetir seus métodos, músicas de caixina, masagens delicadas, horarios cronometrados. Tudo falou. O choro creceu, subindo en ondas que atravesaban corredores y salas. A gobernanta mordió os labios, nervosa, en cuanto as babas se revesaban en bao. Yuma de las cuas se chorou junto, exhausta. Woo Seung-jin, de pé diante do verso, sentía o velo no de impotencia subir a grave garganta. Foi então que, a lembranza da noite anterior, LH atravesou. O silencio, o sono tranquilo, a cansao que não sabía nomear. E, antes que percebese, seus solos buscaram a porta. Ele não disse nada, mas a gobernanta entendeu o olar. Hesitou, mas chamou discretamente a faxineira. Miruyeon entrou curvada, as mãos sumidas de tanto esfregar o chao da cocina. Não queria levantar os solos, mas ouviu o choro dos meninos e seu corpo inteiro respondeu. O bilionário, exausto, respirou fundo e disse apenas, tente de novo. A gobernanta ficou pálida. As babás, indignadas, protestaram en silencio. Mas não havia escola. Miruyeon aproximou-se dos versos com passos leves. Pegou primeiro um, depois o outro. Cantou. E, mais de uma vez, amansou conheceu a paz. O silencio que seguiu foi ainda mais pesado do que o da noite anterior. Todos os presentes sabían que aquele gesto simples carregaba Yuma ousadia enorme. Yuma faxineira había feito o que ninguén máis conseguía. E, ella, todos estaban a grave merced desa verdade. Woo Seung-jin olhou para ela longamente, os solos escuros como pedra molada. Quis perguntar de onde vina aquela cansao, mas a voz não saiu. O orgulho ainda o seguraba. Apenas disse, frío, mas en convicção, continuo. Todas as noites. Miruyeon se curvou en silencio. Não havia vitória en seu gesto, apenas o peso de Yuma nova responsabilidade que poderia tanto salvarla quanto destruirla. Os días seguintes confirmaram o que parecía impensável, os gemeos o dormiam som da voz da faxineira. As babás, já inseguras, perderam qualquer autoridade. Tentaban replicar a melodia, gravar discretamente o canto en celulares escondidos, mas nada funcionaba. Não era apenas a música, era o colo, o ritmo, o calor. Había algo na presença dela que transmite a Yuma calma impossível de imitar. A gobernanta, fiels regras da casa, via aquilo como Yuma ameaça grave orden. Observaba a Miruyeon como los duros, como se quisese apagarla a cualquier costo. Mais de Yuma vez sugerió ao patrão que contratase outro especialista. Alguém realmente cualificado. Mas Woo Seung-jin não respondia. Essa atenção estava cada vez mais voltada para os filos e, inevitavelmente, para a mulher que os fazia adormecer. Ele começou a observar-la en silencio, sem se anunciar. Ficava na soleira, vendo-na embalar os meninos. Havia algo desconcertante naquela cena, o contraste entre o luxo da mansao e a simplicidade da faxineira, o poder de un imperio e a força de un gesto herdado de gerações de mulheres esquecidas.
Ele, que desprezaba sentimentalismos, comenzó a sentir curiosidade. Que mera ela, afinal, mi região, por esse a vez, vivia dividida. No coração, sentia orgulho de poder oferecer paz aos meninos. Cada noite en que eles adormeciam en seus brazos era como devolver algo ao mundo. Mas no estómago carregaba o medo, a cualquier momento podía ser expulsa. Sabía que esse usa ya não era tolerada. E uma faxineira que ultrapasa seu papel ameaça jerarquias inteiras. Certa madrugada, depois que os bebés finalmente dormiram, Woo-seon Jin rompa o silencio. Esa cansou de onde vos se tirou. Mi região congelou. Os olhos dela, sempre baixos, vacilaram por instante. A lembrança da avó, LH atravessou como faca a bela mulher cantando ao luar, dizendo que aquela melodia era mais antiga que a guerra. Mas revelar demais podia ser perigoso. Então respondeu apenas, aprendi em casa. O bilionário estreitou os olhos. Não insistiu, mas ficou pensativo. Era a primeira vez que dirigia uma pergunta pessoal a ela. No dia seguinte, a governanta chamou mi região de lado no corredor de serviço. A voz saiu baixa, mas dura como aço, não se esqueça de que en voz é acentuada. Não pense que pode se tornar mais do que faxineira nesta casa. Mi região curvou-se em respeito, sem responder. Mas dentro dela, algo já mudara. Sabia que não podia mais voltar a ser invisível. O patrão a havia visto, os meninos a haviam escolhido. E, mesmo que o mundo tentase apagá-la, a semente da ousadia já estava plantada. Naquela noite, enquanto voltava ao seu quarto no porão, ouviu o vento bater contra as janelas altas da mansão. Fechou os olhos e escutou. O som pareceu equidistante da canção da avó. E ela compreendeu, aquilo não era apenas técnica, era herança. Algo que não podia ser comprado nem roubado. Algo que, por mais que tentase arrancar, vivia nela. E pela primeira vez, desde que chegara a grave mansão, mi região sorriu sozinha, no escuro. Na terceira noite consecutiva, quando o relógio da mansão marcou 2 da manhã e os primeiros soluços dos gemeos começaram a ecoar, Woo-seon Jin no chamou as babas. Nem esperou as recomendações ansiosas da governanta. Apenas se levantou de a cadeira de couro, largou o copo de whisky intacto e ordenou, com a calma de quem já decidiu, chamema faxineira. A palavra, simples e seca, caiu sobre todos como sentença. As babas entreolaram, sentindo o peso da derrota. A governanta apertou os lábios até quase sangrar. Mas ninguém ousou contestar. O comando do patrão era absoluto. Poucos minutos depois, mi região entrou, como sempre curvada, o uniforme ainda cheirando a sabão. O coração batia rápido, mas seu rosto permanecia sereno. Caminhou até os versos, pegou os meninos com a mesma delicadeza ancestral e deixou que a voz brotasse. A melodia encheu o quarto, lenta, redonda, quase invisível. O efeito foi imediato. Os soluços se dissolveram em suspiros, e os olhos dos bebés pesaram até se fecharem. O silencio que tomou a mansão naquela madrugada não era vazio. Era uma presença. Milagre silencioso. Woo-seon Jin permaneceu imóvel, observando. Pela primeira vez em meses, sentiu a respiração dos filhos no mesmo compasso, como se o mundo inteiro tivesse voltado ao eixo. Havia algo quase religioso naquela cena, e uma mulher humilde transformando caos em paz com nada além de a voz. O bilionário, acostumado a comprar soluções, experimentou a impotência de não poder explicar-lhe a estranha gratidão de apenas aceitar. As babás, paradas ao fundo, olavam como testemunhas de prodigio que desafiava seus certificados e treinamentos. E uma delas apertava crucifixo no bolso, como se precisase se proteger de algo que não compreendia. A governanta, rígida, fitava o chão como seu silêncio fosse humilhação pessoal. Mas Woo-seon Jin não desviava os olhos da cena. Ele não via apenas os filhos dormindo. Via também uma mulher que, até poucos dias atrás, era invisível. E essa visão o perturbava mais do que gostaria de admitir. Quando a melodia cessou, os meninos já dormiam profundamente. O quarto estava mergulhado em uma calma que parecia sagrada. Mi região, então, depositou os bebês no verso, ajeitou a manta e recuou como movimento quase ritual. Não buscou olhar o patrão, não esperou aplausos. Sabia que esse função era apenas desaparecer de novo. Mas Woo-seon Jin não permitiu. Fique. A palavra o surpreendeu tanto quanto a ela. Não havia cálculo naquele tom, apenas uma ordem instintiva. A governanta ergueu os olhos, alarmada, mas não ousou interromper. O bilionário se aproximou dos versos, observando o peito dos filhos subir e descer em sincronia. Tocou a borda de madeira como se precisase certificar-se de que aquilo era real. Depois, voltou-se para a faxineira. Como você faz isso? Perguntou, a voz grave, mas mais baixa do que de costume. Mi região me citou. As palavras da avó ecoaram em seu mente. Não se explica o que acentuadas o pro da vida.
Apenas se canta, el abaix o solos y respondeu, apenas o seguro. Apenas canto. Woseong-jin estreitó solos, insatisfeito. Estaba acostumbrado a relatorios, estadísticas, fórmulas. No aceitaba respuestas vagas. Mas, diante do sono profundo dos filos, no pude contestar. Un silencio pesado se estendeu entre eles. A gobernanta, temendo que a orden natural da casa desmoronase, arriscou intervir. Senor, no debemos confiar tanto en alguén sen formação. Posso procurar outro especialista, alguén máis adecuado. Chega de interrompeu Wille, frío. Ninguén máis toca nos meus filos cuando choram. A declaração caiu como pedra. As babas baixaram a cabeza, humiladas. A gobernanta se curvou en silencio, engolindo a contrariedade. E Miriam sentiu un arrepio percorrer dele o corpo. Aquilo era máis do que uma orden de servizo. Era un reconhecimento. Naquela noite, ao voltar para seu quarto no porao, Miriam não conseguiu dormir. Ficou sentada na cama estreita, abrazando os joelhos. O coração latejaba de medo y esperanza. Sabía que había cruzado un lugar perigoso, deixara de ser invisible. Y Naman Saogu hizo podía ser tanto Yuma venzao cuanto Yuma maldizao. En cuanto hizo, no andar superior, Woseong-jin permaneceu acordado na poltrona do quarto dos filos. Observábalos dormir, embalados pelo eco distante da cansao. Y, sem admitirnem para sí mesmo, pensaba na mulher que tornara posible aquele milagre silencioso. Nos días seguintes, a rotina da Mansao parecía girar en torno de Yuma nova lei silenciosa. Siempre que os gemeos choraban, chamábanse Miriam. As babás, antes altivas con seus métodos estrangeiros, tornáranse figurantes desconfortáveis. Cumpriam tarefas menores, preparando mamadeiras, organizando roupas, mas sabían que esa autoridade estaba quebrada. A gobernanta mantínanse rígida, escondendo a insatisfaz a osaba disciplina. Jaos empregados máis humildes olaban para a faxineira como un misto de respeto y medo, como se la carregase Yuma arma secreta que podía tanto salvar cuanto destruir. Woseong-jin observaba todo en silencio. Pasaba máis tempo na Mansao do que antes, adiando reunións, delegando negocios. No admitir ya nunca, mas comezaba a esperar pelas noites, quería ver o momento en que seus filos, depois de horas de tormenta, finalmente se diama ao sono. Quería entender un misterio. Y, Misenda, quería descifrar a mulher que o tornaba posible. Cada gesto de Miriam LH chamaba a atenção. O modo como apoyaba os bebés contra o peito. Como seu corpo inteiro parecía servir de abrigo. O ritmo de sua respiração que fazia os meninos se acalmarem antes mesmo da cansao. A maneira como seus solos se enchiam de ternura y uma ternura que no buscaba nada en troca. Para Woseong-jin, acostumado a relações de interese, aquilo era desconcertante. Mas junto da curiosidade vina a desconfianza. Como podía uma mulher sem estudo, sem certificado, facer o que especialistas de renome falaram conseguir? Sería acaso? Sería truque. Ele começou a vigiar de perto. Mandaba as câmeras do quarto gravar en cada momento. Asistía às imagens depois, tentando encontrar lógica. Pedía relatorios a grave gobernanta sobre cada turno da faxineira. Nada revelaba segredo algum. Apenas o mesmo richo el simples, repetido noite após noite. Y, cuanto máis no encontraba resposta, máis inquietas ao crecia. Woseong-jin no soportaba misterios. En meseo a vida, todo tiene que ser previsible, calculado, controlado. O fato de que ese o a propia paz dependía ella de Yuma faxineira o corroía por dentro. Certa madrugada, incapaz de se conter, entrou no quarto durante a cansao. Ficou parado na soleira, a sombra projetada pela luz do abajur. Miriam estaba sentada como un dos gemeos no colo, o outro ja dormindo ao lado. Ese o a voz baixa preenchía o ar como vento pasando entre bambos. Woseong-jin sentiu o peito apertar, no pelo som en sí, mas pela lembranza involuntaria que despertaba, ese o amae, antes de se tornar esposa de magnata. Entoando algo parecido en humano cantigo de Daegu. Él le limpou a garganta y Miriam parou, asustada. Continue dice, a voz grave. Él obedeceu, mas suas mãos tremiam un pouco. Woseong-jin entrou, aproximou-se do verso y ficou observando. Quería encontrar falas, quería entender. Mas cuanto máis solaba, máis percebía que no había técnica oculta, apenas entrega. Y iso, para ele, era o máis perturbador de tudo. A partir daquela noite, Woseong-jin comezou a buscar pretextos para conversar con ela. Perguntaba detalles insignificantes, sempre como ton seco de patrao, mas que escondía uma curiosidade crecente. De onde vemes canto? Do interior, senor de la respondía, evitando seus solos. Alguén máis sabe facelo, não que eu saiba. As respostas curtas apenas alimentaban o misterio. Elena se contentaba. Mandou discretamente investigar o pasado dela, a vila onde crecera, a familia, os registros. Descubriu pouco apenas que era fila de camponeses que perdera a mae cedo que cuidaba do pai doente. Nada que explicase o dom.
En cuanto hizo, as babas comenzaran a se sentir inúteis. Yuma del aspecto de Misao, incapaz de soportar o constrangimento. Outra chorou en silencio no cuarto de servicio, diciendo que anos de estudo habían sido jugados fora. A gobernanta, porém, no desistía. Dia en mi región Yuma ameaza grave jerarquía que mantiene a casa sab controle. Y sabía que, se deixase crecer, esa mujer poder ya ocupar un espacio que no le pertencía. Certa tarde, en cuanto mi región lavaba panos na lavandería, a gobernanta se aproximó. Vos está esquecendo o seu lugar. A vos será baixa, más cortante. Mi región baixo vos solos. No, senora. Apenas faço o que me pedem. No os engane. O senor puede parecer interesado, más o menos como él, no holan duas veces para gente como vose. Lembre-se disso. As palabras foram como punal. Mirjón curvóuse en silencio, mas cuando ficou sozinha, lágrimas se le a escorreran pelo rosto. No choraba de dor apenas, más de medo, sabía que a gobernante estaba certa en parte. Seu lugar era incerto, frágil. A cualquier momento poder ya ser descartada. Ainda assim, naquela noite, cuando os bebés choraram, ela foi chamada. Y, mes uma vez, ese o avós os conduziu ao sono. Wu Seong-jin permaneceu parado, observándola longamente, como se tentase descifrar un enigma escrito en carne. Había desconfianza, sim, mas, cada vez mais, había tamén fascinio. Na escuridão, cuando os meninos já dormiam, ele se aproximou mais do que nunca. Voce não é acentuada como os outros. As palavras escaparam antes que pudesse conterlas. Mirjeon, surpresa, ergueu os olhos pela primeira vez. Seus olhares se encontraram de un momento que não suportava misterios e o de uma mulher que carregava un segredo ancestral. Foi apenas un instante. Mas, nesse instante, a distancia entre patrão e faxineira pareceu menor do que nunca. Y, en cuanto o silencio reinaba, ambos sabían que algo perigoso comenzaba a nacer. A noite caía novamente sobre Seúl y a mansão de Wu Seong-jin se iluminaba como uma fortaleza dourada diante do Ryuan. Por trás das paredes de mármore y vidro, o silencio era frágil, sempre ameaçado pelo choro dos gemeos. Mas naquela noite, o patrão não esperou que o caos se instalase. Mandou chamar Mirjeon antes mesmo dos primeiros soluços. Ela subiu as escadas com passos lentos, consciente dos solares que a seguían. Os empregados observaban como se la faz Yuma pesa fora do tabuleiro. Algo que no debía estar ali, mas que ninguém o usaba remover. A gobernanta, de brazos cruzados, apertaba os labios como secada de grau que a faxineira subía faz Yuma afronta a grave orden natural da casa. No cuarto, Wu Seong-jin estaba sentado en MSO a poltrona de cogro. Os solos fixos no verso duplo. Os meninos começavam a se agitar, pequenos gemidos que anunciaban o choro. El enao desviou o olhar quando Mirjeon entrou. Apenas apontou para os filos. Faça. Ela obedeceu em silêncio. Pegou os bebés, um de cada vez, e deixou que seu avô emergisse. A melodia envolveu o quarto como névoa suave e logo os meninos adormeceram. Era o mesmo milagre de sempre, repetido com naturalidade, como se o impossível faz apenas rotina. Mas, dessa vez, Wu Seong-jin não permaneceu em silêncio. Quando os bebés já dormiam, levantou-se e caminhou até ela. Seu corpo impuna presença, mas seus olhos carregavam um cansaço humano. Preciso entender, disse, baixo, quase íntimo. O que você faz, de onde vem isso? Mirjeon hesitou. Não sabia se podia falar. Esse o avô sempre lhe dissera que aquela canção não era apenas um truque, mas uma herança, algo que pertence às mulheres de S.O. a família, passado de mãe para filha. Revelar era expor um pedaço de si que nunca confiara a ninguém. Mas o olhar dele era exigente e a posição dela, frágil demais para recusar. Minha avó cantava respondeu, enfim. Ela dizia que era antigo. Que vinha do tempo em que o país ainda chorava de fome. Não é acentuada a ciência. É acentuada sobre coração. Wu Seong-jin estreitou os olhos. A palavra coração parecia imprópria a MSU a casa, entre números e contratos. Mas o silêncio dos filos o confrontava. Não podia negar o resultado. Só você pode fazê-lo? Perguntou, como que en busca confirmar un monopolio. Não sei dela respondeu. Nunca vi outra pessoa. Ele ficou en silencio por alguns segundos. Depois, deu un paso a grave frente. Ese o avô era firme, mas había algo quase vulnerável por baixo. Então, de hoje en diante, ninguém mais toca nos meus filos além de você. A declaração caiu como un trovão. Mirjeon baixou a cabeça, assustada. Sabia o peso daquelas palavras. Não era apenas confiança, era dependencia. Y, ao mesmo tempo que aquilo lhe daba importância, também me colocava em perigo. Nos dias que seguiram, a ordem de Wu Seong-jin transformou a dinâmica da casa. As babás foram dispensadas discretamente, yuma yuma, com cartas de agradecimento formais e indenizações generosas.
A gobernanta, embora mantida, perdeu parte de sua autoridade. O Centro do Cuidado dos Gemeoseguea era mi região da faxineira que, poucos meses antes, ninguém notava. Ela continuava fazendo sua rotina de limpeza durante o dia, mas a grave noite era convocada ao quarto principal como sacerdotisa de um ritual secreto. A cada cansao, a cada bebé adormecido, a ligação invisível entre ela e os meninos se fortalecía. E, inevitavelmente, também crescia a ligação como homem que a observava em silêncio. Woo Seong-jin começou a esperar por esses momentos. Não mais apenas pela paz dos filhos, mas pelo que acontecia em si mesmo. Enquanto escutava a voz de mi região preencher o quarto, sentia memórias antigas voltar emudece o ama e cantando no anok de uma infância menos luxuosa, mais real. Era como se, por alguns minutos, pudesse baixar a guarda. E isso o enfurecia. Não queria depender de ninguém, muito menos de uma mulher pobre que não devia significar nada em sua vida. Mas significava. Por isso, em uma madrugada de outono, depois de os meninos adormecerem, ele fez algo que nunca fazia, puxou uma cadeira e sentou-se diante dela. Os dois estavam sozinhos no quarto, apenas o som da respiração dos bebês preenchia o ar. Díganme que en voz acentuada disse ele, olhando diretamente para ela. Mi região apertou as mãos sobre o colo. Queria responder simplesmente, sou um ninguém, apenas faxineira, mas sabia que essa resposta não seria aceita. Sentia o olhar dele perfurar, exigindo verdade. Sou apenas uma mulher do interior, disse, por fim. Vim porque precisava trabalhar. Tenho meu pai doente. E só isso. Woo Seong-jin estudou seu rosto como que valia um contrato. Mas não encontrou mentira. E, talvez por isso, sua voz soou menos dura, não. Não é acentuada só isso. Ela baixou os olhos, sem saber como reagir. Naquela noite, quando voltou ao porão, mi região sabia que sua vida havia mudado. Não era mais invisível. Estava no centro de algo que podia se tornar tanto salvação quanto ruína. O bilionário havia cruzado a fronteira do interesse. E, em seu coração, um pressentimento crescia, aquilo não terminaria em silêncio. Enquanto lá em cima, os bebês dormiam em paz, no porão, mi região se perguntava se não havia despertado um destino do qual não poderia mais fugir.